Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra hoje, o tema é confiança. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, essa palavra de hoje, Deus está falando de confiança e fortaleza no dia da angústia. Deus, Ele nos requererá confiança na chamada da fé. Você precisará ter confiança. Sem confiança, não tem como você agradar a Deus. Em Salmo 125, vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião. Presta atenção na mensagem. Que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Para você permanecer firme, é necessário confiar. Existem situações em nossas vidas, que Deus requererá de você a confiança. E se nessas situações você não demonstrar confiança em Deus, Ele te colocará em outras provas para você aprender a ter confiança em Deus. Você precisa aprender a ter confiança. Quem tem confiança em Deus permanece firme. Quem tem confiança em Deus permanece inabalável. São como os montes siãos, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Deus Santo tem poder e glória. Você está entendendo esse mistério? Jesus te chama para ter confiança. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, uma situação difícil, uma situação que exige de você a confiança. E você precisa ter agora, neste momento, a confiança. Quando todos olham para você e dizem, onde está o seu Deus? E pensam, você vai desistir, você vai parar. Você não vai conseguir, mas você olha, continua com um sorriso no rosto, como em Jó 8:21, ele encherá a minha boca de risos. Você continua confiante. E essa confiança demonstra o tamanho do seu Deus. E pessoas olharão quando vê você dando a volta por cima, e olharão, eu vi quando ela estava naquela prova. Eu vi quando ele estava naquele momento difícil. E realmente Deus livrou. Realmente Deus tirou do cativeiro. Realmente Deus entrou com o reverse, com a volta por cima. E eu vi a confiança que estava nele e nela. E quando as pessoas te verem dando a volta por cima, eles se converterão a Deus. Porque você, naquela prova que o mundo te impôs, naquela dificuldade que você estava enfrentando, você estava firme. O segredo é estar firme. Os que confiam no Senhor estão firmes. Porque todos nós passamos por tribulações. Todos nós passamos por dificuldades.
Mas aqueles que estão em Cristo, eles ficam firmes, ficam inabaláveis na fé. Você quer ficar firme? É preciso ter confiança. É preciso confiar naquilo que Jesus está dizendo para você. Se você tem confiança na palavra de Deus, você fica firme. Você fica na rocha. Tirou-me do lago de lã, poço de lã. Firmou os meus passos. Firmou. Deus está firmando você. Deus está firmando os seus passos. Firmou os meus passos na rocha. Glória a Deus. Quem quer glória a Deus? Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Firmou. Ou seja, Daniel estava firme. Daniel sabia que o mundo, nós teríamos aflições, mas Daniel continuou firme. E quando o problema chegou, ele sabia que Deus estava com ele. E que depois daquele gigante havia vitória. Ele sabia que ele ia vencer aquela situação. Ele sabia que após o choro, à noite, vem a alegria pelo amanhecer. Aquele gigante que Daniel enfrentou, a cova dos leões, ele enfrentou com firmeza. Daniel sabia que ele ia passar aquela noite ali e que após teria vitória. O que tirou o medo de Daniel foi a confiança em Deus na oração. Porque a situação que você está passando aí agora, se você demonstrar confiança, logo após tem a vitória. Independentemente de qualquer coisa. Cristo ele tem salvação. Cristo ele tem libertação. Cristo ele tem exaltação para a sua vida. Mas pessoas entrarão tentando destruir a tua fé, destruir a tua confiança, tentarão impedir as promessas de Deus de acontecerem na sua vida. Quem crê na glória de Deus? Mas você tem que crer. Você tem que crer que Deus é fiel. Ele disse: se me obedeceres, se ouvir a minha voz, vocês comerão o melhor dessa terra. Ou seja, Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Não só do melhor dessa terra, mas do que há de vir, o que olho nem viu, nem ouvido, nem jamais ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Deus Santo tem poder e glória. Porque muitas pessoas não alcançam o melhor de Deus. Porque muitas pessoas não alcançam aquilo que Deus prometeu. Porque não confiam
na rocha inabalável. Nada vem de mão beijada. Tudo requererá uma obediência, uma disciplina, para você entrar no melhor carro, para você entrar na melhor casa, para você ter um relacionamento abençoado, um ministério abençoado, uma profissão abençoada, ser cabeça e não cauda, ter galardão no céu, porque ele é galardoador daqueles que buscam ele. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que buscam ele. Para você ter tudo isso, você precisa ouvir a voz de Deus, ter confiança nele, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Davi disse: não apartei impiamente do meu Deus. Continuei na confiança, na promessa. Porque quem prometeu não foi homem, não. Foi o Criador do céu e da terra. Você precisa confiar. Muitos não alcançam as riquíssimas promessas porque não confiam. No meio do caminho, o diabo oferece um outro Deus estranho, a pessoa pega. No meio do caminho, o diabo oferece um relacionamento que vai fazer ela ficar na prática do pecado. Ela pega. No meio do caminho, o diabo oferece ele um emprego que ele vai ganhar melhor, mas que vai tirar ele o tempo dele de busca com Deus. Ele pega. E acabam morrendo no meio do caminho na fé e desistindo. Acabam caindo no laço. Mas Deus disse para Josué: Josué, não temas, eu sou contigo. Não te passe, nem te espante, porque onde você for, eu estarei contigo. Porém, é necessário que o povo venha lançar os deuses do Egito fora. E que vocês não venham desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Desviar nem para a esquerda, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, é manter firme, é manter com a confiança. E ainda que você tropece no caminho reto, mas você confia que amanhã você fará melhor. Porque Deus não desampara aqueles que confiam, aqueles que têm vontade de melhorar, aqueles que têm vontade de aperfeiçoar no caminho da verdade e na vida. 2 Coríntios 7, purifiquemos de toda imundícia da carne e aperfeiçoamos na santificação. Ezequias, ele estava passando por um momento de afronta, por um momento de humilhação, mas Ezequias, ele confiou, ele apresentou aquela afronta diante do altar, e quando ele apresentou em oração, Deus respondeu a oração dele com fogo. O rei da Síria estava, aleluia, glória a Deus, Deus deu revelação, estava naquele momento de fronte, afrontando os muros. E disse para o povo: se vocês não se curvar a nós e a nossos deuses, vocês comerão do seu próprio excremento e beberão da sua própria urina. Ou seja, nós bloquearemos vocês se vocês não se curvarem aos nossos deuses da Síria. Ele diz: cadê?
as outras terras de vocês. Não resistiram aos nossos deuses, porém Jeová não estava com eles, com as outras terras, porque o povo já tinha se curvado, já tinha se deixado de confiar na palavra. Já tinha deixado de confiar no Senhor. Mas Ezequias estava com a confiança inabalável. Ele teve medo, mas não cedeu ao medo. Tanto que ele estava pagando impostos, tributos ao rei da Síria. Altos impostos, altos tributos injustos. Ezequias chegou a tirar todos os tesouros do templo e ceder para Senaqueribe. Porém, chegou uma hora que ele disse: essa afronta eu não vou ceder. E naquela mesma madrugada, quando os sírios estavam no arraial, preparando para invadir os muros e tomar todo aquele lugar e fazer as pessoas de refém, cativos, escravos, Deus enviou um serafim. E quando Deus envia aquele serafim, foram 189 mil soldados de Senaqueribe mortos. Apenas numa noite. Quando Deus vem, Deus primeiro avisa. Antes de vir. Deus desperta. E se você não se arrepender, Deus vem com castigo. Deus desperta. E se você adormecer de novo, Deus vem com castigo. Primeiro ele vem com a palavra. Depois acontece algo que faz você se alertar. E se você não se arrepender, Deus vem com castigo. Um alerta para as pessoas. É a confiança. Ou você confia agora, ou Deus vai te apertar, te jogar em situações piores, para você aprender a confiar e a louvar o nome de Deus. É melhor confiar agora do que confiar lá no cativeiro como Manassés. Manassés teve que perder tudo para confiar. Mas eu quero profetizar na tua vida que você vai confiar. É nesse momento que você está passando aí, você vai adorar. É nesse momento que pessoas estão olhando para você dizendo: não vai conseguir, não vai alcançar. Mas Jesus olha para você e diz: eu estou contigo. Permaneça no caminho reto. Porque se você cair 7 vezes, eu te levantarei. Porque está no caminho reto. Está na sinceridade. Quem anda no caminho reto está na sinceridade. O diabo tentará fazer com que você saia do caminho reto. Mas Deus sonda as intenções do coração. E quando Deus sonda as intenções do coração, Ele entra nessa peleja para pelejar. Por isso que Ele diz, nessa peleja, vocês não terão que pelejar, calais, e verá o livramento do Senhor. Enquanto você ora, Deus está trabalhando no caminho reto. Enquanto você confia, Deus está dando livramento no caminho reto. Quem quer trabalhar a Deus? É confiança. Só alcança quem tem confiança. Quem duvida não alcança. Quem tem medo não alcança.
Quem deixa o medo dominar não alcança. Ah, mas tem gigante, tem amorreus, tem... A terra é boa, mas tem muitos gigantes. Não vai dar, não vai dar. Mas quem estava confiando falou, vai dar. Estamos vendo a vitória. Mas aqueles que tiveram medo, não tem jeito. Tem muito gigante lá. Os cachos de uvas são enormes. A terra dá para multiplicar, para a nossa descendência ser poderosa na terra, para nós adorarmos ao Senhor, longe da opressão, da escravidão, mas tem gigante. Não vai dar. Mas Caleb e Josué profetizaram. Deus já deu a vitória. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que a terra era essa, então a terra é a terra prometida por Deus e nós vamos entrar e cantar o hino da vitória. Confiança. Não tem como você alcançar vitória sem confiança. Você precisa ter confiança. Aleluia. Glória a Deus. Todos os homens e mulheres de Deus foram prósperos. Paulo disse, aprendi a ter a necessidade, passar necessidade no começo da obra. Mas depois ele aprendeu a ter fartura. Porque quando Paulo começou a ter um povo, Deus prosperou ele. Deus não exalta você com um povo sem prosperidade. E não te deixe passar necessidade com o povo. Se Deus te deu um povo, é porque Ele quer exaltação e prosperidade na tua vida. Quando você está no anonimato, é o tempo de você passar necessidade. Quando Paulo estava na obra, no anonimato, ele aprendeu a passar necessidade. Mas quando ele começou a ser exaltado pelas divinas revelações do Espírito Santo, ele disse, Senhor, eu vou me exaltar. Tira esse espinho da carne, Senhor, eu não estou aguentando mais. O espinho na carne de Paulo era soberba. O espinho na carne de Paulo era a exaltação dele mesmo, a vanglória, por causa das divinas revelações. E Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Paulo disse, pregador dos gentios, doutor, embaixador em cadeias. Paulo era soberbo porque aprendeu com os fariseus, na escola dos fariseus. Ele sabia a letra. Ele sabia que a soberba era um espinho na carne dele. Como Jó. Jó, ele tinha tudo, riquezas, alcançou riqueza, prosperidade com Deus. Mas deixou-se dominar pela essa grave transgressão, como Davi disse, Senhor, livra-me da soberba, essa grave transgressão. Jó deixou-se dominar e caiu. Deixou de confiar em Deus e deixou a soberba confiar no seu próprio braço. Jó começou a confiar na sua própria força. No eu faço, eu aconteço, eu obedeço, e deixou de dar glória para Deus e reconhecer que Ele é um verbo. Um bichinho de Jacó. Quando eu falo verbo, bichinho de Jacó, nossa carne, nosso ego. E Paulo tinha esse espinho na carne. Então, quando Deus quer exaltar, Ele te dá um povo, discípulos,
revelações profundas que ajudarão muitas pessoas, é porque chegou a hora de fartura na tua vida. Deus não faz isso se você antes não demonstrou confiança. Se você está vivendo isso, é porque você demonstrou confiança. E se você não está vivendo isso ainda, mesmo com revelações, ajudando tantas pessoas, não está vivendo a fartura, é porque já não é Deus que está impedindo, mas sim o homem. E quando o homem tenta impedir Deus de te exaltar, Deus avisa. E Deus entra em ação, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Então o homem vai ter que sair da frente da sua bênção. Como aqueles gigantes estavam à frente da bênção, mas eles chegaram diante da terra prometida. Por que confiar? Então o homem que está impedindo a tua vitória, você de tomar posse da terra prometida, vai ter que sair da frente, porque Deus é mais na sua vida. Porque Ele avisa. Deus Santo e Poderoso. Doa quem doer. O homem aceitando ou não. Mas Deus te escolheu. Você confiou. Quando tudo dizia que não. Quando o homem não estava lá vendo o seu deserto, a sua solidão, você confiou. Por isso chegou a hora de você cantar o hino da vitória.